entrando no ar, programa Palavra de Fé, apresentação Missionário Leandro. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz. Começou então a ensinar-lhe o que era necessário, que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, e depois de 3 dias ressurgisse. E dizia isso abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro estava tendo uma visão humana. E Jesus, mesmo amando Pedro, não pôde deixar de repreendê-lo. Quando nós amamos, nós repreendemos. Isso diz a palavra que um pai que ama o seu filho, ele o corrige, ele o castiga. Quantas vezes que nós ouvimos palavras que não eram para ser faladas, mas que a gente ficou calado para não aborrecer alguém. Pedro foi calado, porque Pedro não queria que Jesus fosse crucificado, mas simplesmente Jesus repreende ali o que estava sobre Pedro. E ele fala um português bem claro: você não entende das coisas do reino de Deus, você entende das coisas do reino do homem. Um grau de discernimento muito grande nessa mensagem. Você tem que saber separar as coisas, você não pode aceitar tudo que vier para você. Você tem que ter um grau de discernimento. Jesus ali estava em espírito ali com Deus, e ele sabia que aquela palavra que Pedro falou não era aquilo que Deus ordenaria falar, porque Deus não coloca medo em ninguém. Querido, uma coisa que eu falo para você: você está lá, vamos lá, no caminho da salvação. Você está trilhando, você está conseguindo enxergar, mas chega alguém no caminho e diz: olha, você não vai conseguir, olha, você é tão pecador, olha, você é tão pecaminoso, olha, você é tão duvidoso. Você pode falar para essa pessoa: olha, arreda-te, você não conhece as coisas do reino, você conhece as coisas da terra. Eu vou conseguir sim. Quantas vezes que nós paramos, porque o inimigo às vezes trabalha com bons amigos, com bons familiares, a ponto que o inimigo sabe que se ele usasse um estranho, você não aceitaria aquele aconselhamento, aquela palavra. Pedro tentou mudar o caminho de Jesus, mas não deu certo, porque Jesus já conhecia o seu caminho, ele tinha certeza sobre o seu caminho. E você que está ouvindo essa mensagem, vai deixar quantos Pedros influenciar você? Pedro do passado, né? Porque depois Pedro tomou uma posição a Cristo, se tornou um grande homem de Deus. Mas vamos citar esse nome apenas para você, para ficar mais fácil de você entender. Quantos Pedros vão colocar medo em você quando você estiver trilhando o caminho da salvação? Quantos Pedros vão colocar medo em você, para quando você conseguir, de repente, começar a colocar os seus planos, tirar eles da gaveta e torná-los realidade? Quantos Pedros vai tentar inibir a sua fé? Quantos Pedros vai tentar inibir um sonho que você tem de se casar, de sei lá? Porque a experiência de Pedro é o medo, a experiência de Pedro é aquilo que não deu certo, a experiência de Pedro é aquilo que não está dando certo para ele, é aquilo que não está funcionando para ele, é aquilo que ele tem dúvida acerca da própria vida dele, mas ele quer passar isso para outras pessoas como fosse verdade. Faça como eu faço. Mas Jesus dá uma lição: olha, você não conhece das coisas do reino de Deus, conhece as coisas da terra, arreda-te, sai daqui. Eu não preciso dessa opinião. Quantas vezes nós pegamos opinião, pegamos lixos emocionais, lixos espirituais e colocamos aqui, em nossa carcaça, nossas costas, e levamos.
Por quê? Porque é muito mais fácil carregar os vícios e fazer aquilo que a sociedade gosta, aquilo que o povo quer, do que você negar essa palavra, negar essa palavra contrária e dizer, olha, eu vou continuar seguindo para o alvo, eu vou continuar seguindo para Cristo, independente do que falarem. Jesus mandou eu seguir e eu vou seguir. Fique com essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória para sempre. Amém.